sessão. E então iniciamos a nossa sessão, que é o nosso terceiro encontro neste âmbito do terceiro ciclo de seminários de património mineiro, aqui organizado pela Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial e muito aqui pelo nosso grande colega, grande sócio, grande membro da direção, que é o José Manuel Brandão, a quem agradeço muito desde já a organização deste ciclo de seminários. E ter trazido aqui tantos conferencistas interessantes como já temos recebido, e que hoje vamos ter aqui mais uma bela sessão, tudo indica isso. As boas-vindas aos nossos colegas do Museu do Ferro de Moncorvo, é um prazer ter-vos cá. Como o José Brandão estava há pouco a dizer, de facto este mundo digital permite-nos um pouquinho mais esta presença, não é? Portanto, nada troca, não é? Nada substitui esta visita que temos que fazer ao museu, renovar, não é? Saber como estão as coisas por aí, ver a exposição, mas é bom poder ter-vos assim aqui em casa, no nosso ambiente de casa, a falarem um pouco mais sobre tudo isso, sobre os novos projetos, etc. Portanto, dar as boas-vindas ao Carlos Balsa, ao Nelson Campos, agradecer muito a vossa presença e passo então ao José Manuel Brandão para dar início então à nossa palestra. Obrigada. Muito obrigado, Leonor. Boa tarde a todos os colegas. Agradecemos, em nome da direção da APAI, agradecemos a vossa presença, a vossa participação, o vosso interesse por estes seminários. Estamos neste momento com mais dois convidados a quem expressamos desde já, e em nome de todos, acho que se pode falar em nome de todos, um agradecimento muito grande. E connosco vai estar para este seminário de hoje o Carlos Balsa, que está ali escondido. Mostra lá a tua. Para a gente ver, enfim, com as devidas máscaras, porque, enfim, tem que se respeitar essas questões. Carlos Balsa, só uma apresentação muito breve para dizer que é engenheiro de Minas e doutorado em matemática e professor do Instituto Politécnico de Bragança, onde, enfim, desempenha as suas tarefas e as suas funções profissionais. E ao lado, Nelson, mostra-te lá. Estou aqui. Nelson Campos continua há longos anos a ser o grande animador do projeto arqueológico de Moncorvo, o PARM. Quem não conhece o projeto pode ir à net digitar, tem lá o site deles. É um ilustre arqueólogo que há muitos anos vem dedicando a sua atividade às questões do património arqueológico e, digamos, ao património mineiro, em particular na zona de Trás-os-Montes, e é também o grande animador que permite manter o Museu do Ferro de Moncorvo a funcionar em pleno, e que, quem não conhece, vos convidamos a visitar. Portanto, aos dois, um agradecimento muito particular por se terem disponibilizado e aceitado participar nesta sessão. E já agora para todos os colegas que estão, um agradecimento muito particular também para nossos colegas de Espanha que estão em linha, e a Mirei, que há vários colegas de Espanha em la pantalla. E recordar que, provavelmente, para quem quer, digamos, aprofundar um pouco mais o que o Balsa e o Nelson nos vão deixar, recordar que uma parte dos conteúdos, digamos, da sessão de hoje, estão também num livro que é coordenado também por eles, Recursos Geológicos de Trás-os-Montes, e para quem queira saber mais, já sabe que pode bater à porta deles e perguntar como é que podem depois adquirir o livro ou onde é que o podem consultar, se é que alguns dos textos não estão já disponíveis em linha. Portanto, para não me espalhar mais e não demorar mais, eu ia dar a palavra, portanto, aos nossos dois conferencistas, que têm, enfim,
o tempo à disposição. Pedir, já sabem estas regras do funcionamento na net, se fizessem o favor de manter os vossos microfones desligados. Se alguém quiser desligar também os vídeos, são todos, nós acreditamos que por trás do ecrã preto ninguém está a dormir e vão estar todos muito atentos e convidamos obviamente todos eles, em nome dos conferencistas, a participarem no final com as perguntas, os comentários, as questões que queiram levantar. Portanto, Nelson e Carlos Balsa, por favor, o tempo agora é vosso. Obrigado. Muito obrigado da nossa parte. Aqui como anfitrião desta casa, Museu do Ferro e da região de Moncorvo, agradecemos a oportunidade que a APAI nos concedeu para darmos aqui a conhecer alguns dos nossos projetos desde a longa data e outros futuros que esperemos que a Covid passe para haja dinheiro e boa vontade para depois desenvolvermos. Só em aditamento, a nossa comunicação está, grosso modo, baseada num outro artigo, para além desse que o Sr. Manuel Brandão referiu, publicado na revista Brigância. Os interessados podem depois escrever para o museu. Portanto, podem encontrar na net museu-ferro@ outro mail, portanto, e nós com todo o gosto podemos depois enviar o PDF da comunicação, onde está isto muito mais desenvolvido. Aqui necessariamente vamos ter que ser breves. Vou passar a palavra ao Carlos Balsa, portanto, que fará uma abordagem sobre recursos naturais, geológicos, mais concretamente, de Trás-os-Montes. Eu depois falarei mais da parte do estado das minas, o estado da arte, o que se tem feito e o que se pode fazer mais. Muito obrigado, Nelson. Boa tarde a todos. Então, cabe-me a mim começar esta apresentação. A estrutura da apresentação é a seguinte: vamos começar um pouco por falar das motivações que nos levam a fazer este trabalho, depois dos principais recursos geológicos que existem na região transmontana e, na sequência, do vasto património mineiro também que existe, que é também um património cultural. Vamos apresentar alguns exemplos de valorização do património e apresentar um pequeno projeto que tem sido desenvolvido aqui no Museu do Ferro, que consiste em fazer uma base de dados das principais minas de Trás-os-Montes. Iremos terminar com a apresentação de alguns resultados esperáveis e com algumas considerações finais. Então, a motivação que nos leva a fazer este trabalho a motivação que nos leva a fazer este trabalho prende-se de facto com a importância que as minas tiveram em Trás-os-Montes, sobretudo no século passado. Portanto, existe um importante legado das minas, um passado mineiro bastante importante, com muitos vestígios. As minas estão no imaginário das populações transmontanas, têm despertado a intenção de muita gente, inclusive grandes escritores. Portanto, temos aqui alguns exemplos de escritores que se interessaram por este tema, devido à importância que ele tem no imaginário das pessoas. Portanto, estamos também num momento de charneira em que os últimos mineiros que ainda viveram esse período estão a desaparecer. Portanto, é urgente preservar essa memória que está, alguma delas já está irremediavelmente perdida. Portanto, a ideia é tentar recuperar ainda alguma coisa do que se pode. Então, começamos um pouco pela justificação desse passado mineiro, aprende-se de facto com a geologia da região. Como podemos ver aqui pela Carta Geológica de Portugal, a região de Trás-os-Montes é uma região que apresenta uma grande diversidade de formações e estruturas geológicas que resultam da evolução da geodinâmica do planeta Terra ao longo de milhões de anos, e nesse aspecto a região é particularmente prendada porque tem muita diversidade de formações e de estruturas geológicas que resultam sobretudo da orogenia arsínica que originou as principais montanhas atuais. Portanto, e resultou do choque entre duas placas continentais e o resultado é de facto este território tão retalhado e cheio de formações diferentes e tão únicas, como é o caso do maciço de Bragança e Moraes, onde se encontram das rochas mais antigas do planeta, com 1100 milhões de anos, as grandes faturas que atravessam o território. Portanto, tudo isso contribuiu para
a formação de mineralizações em concentrações importantes que, em algumas circunstâncias, originaram minas devido, de facto, a serem importantes para, do ponto de vista económico, para o ser humano em algum período da história. Aqui neste mapa temos aqui a representação de algumas das principais minas que elaboraram no século passado, algumas delas ainda estão em atividade, portanto, mas existiram muitas mais. Então, os principais recursos geológicos que existem na região transmontana, dentro dos recursos dos minérios metálicos, temos o ouro e a prata, portanto, estão muitas vezes associados, o estanho e o wolframio, que também muitas vezes aparecem associados, o ferro, o lítio, portanto, agora começa a ter importância por causa das baterias elétricas, mas até agora não era separado, não foi sempre explorado juntamente com os pegmatitos para a indústria da cerâmica. E depois temos algumas ocorrências com importância residual, que é o caso do cobre, chumbo e zinco. Dentro dos minérios não metálicos da região transmontana, destacamos o talco, que é usado para a indústria dos cosméticos, a barite para as tintas e os feldspatos para a cerâmica. Depois, dentro das rochas, de facto, existe uma grande variedade de rochas, de granitos, que são explorados atualmente como rochas ornamentais ou como rochas industriais, calcários e mármores, ardósias, quartzitos, xistos, e associados ao maciço de Bragança e Moraes, os serpentinitos, peridotitos e anfibolitos, que originam rochas muito interessantes, como este exemplar que está aqui a verde. Depois, existem também os recursos hidrominerais associados às duas grandes falhas que atravessam a região, que é a falha Manteigas-Vila Rica-Bragança e a falha Viseu-Vila Real-Verim, portanto, que são falhas profundas e que dão origem a nascentes de águas muito mineralizadas e muitas vezes com propriedades térmicas. Ao longo dessas falhas existem atualmente algumas existências termais, mas já existiram muitos mais aproveitamentos. Por exemplo, temos aqui o exemplo de um pequeno balneário que existia numa pequena aldeia perto de Bragança, em Santa Cruz, onde as pessoas alugavam quartos para ir a banhos durante o verão. Portanto, sobretudo as pessoas provenientes das cidades com problemas de saúde. Portanto, estes são os principais recursos geológicos da região transmontana. Existem mais, não queremos ser exaustivos, mas aqueles que originaram minas, sobretudo, foram os minérios metálicos. Portanto, ouro, prata, estanho, wolframio, ferro. Portanto, e é sobretudo desses que vamos então agora rapidamente passar em revista. Então, as ocorrências de ouro na região transmontana são numerosas, mas são esses pontinhos já amarelo, as bolinhas maiores, portanto, são proporcionais às concentrações. E então, as principais concentrações de ouro na região são sobretudo em Três Minas, em Jales e na Gralheira. Depois também aqui o número 8 é Freixeda, perto de Mirandela, e já na margem sul do Douro temos também Penedono. Portanto, o ouro ocorre sobretudo na forma nativa, como está aqui representado, e tem sido alvo de procura desde as civilizações pré-romanas. Existem indícios da sua exploração, vestígios da sua exploração, amplos vestígios em Três Minas, mas existem também noutros sítios, como na mina de França e noutros lugares. Portanto, é uma das substâncias que foi explorada desde há muito tempo e cuja exploração acabou na década de 90 do século passado, com o encerramento da mina de Jales. Depois temos também as ocorrências de ferro. As principais ocorrências de ferro da região transmontana são Moncorvo e Marão. Portanto, em Moncorvo o minério é hematítico, no Marão é magmatítico, e pequenas ocorrências em Guadramil, que também foram objeto de exploração. Portanto, o ferro foi explorado também aqui desde tempos imemoráveis, portanto, há amplos documentos da Idade Média que falam do pagamento de impostos através de ferro, portanto, foi através das barras boas e direitas, não é? Como diz a documentação. Depois foram novamente explorados, sobretudo no século passado, em consequência da necessidade de reconstruir a Europa pós-guerra e do boom económico que se seguiu,
as principais, portanto, Marão acabou a exploração no fim, na década de 70, e Moncorvo, portanto, depois o Nelson irá falar mais sobre isso mais à frente, mas foi um pouquinho mais tarde, talvez. Depois existem ocorrências residuais de cobre, chumbo e zinco. Existem bastantes, mas são pequenas ocorrências. Não houve grandes minas. Portanto, a região norte é muito pobre nestas substâncias, mas poderá ter havido pequenas explorações destas substâncias, mas não em quantidades industriais. O estanho, sim, é um elemento dos mais importantes da região norte de Portugal e, em particular, de Trás-os-Montes. As principais ocorrências situam-se em Herbadosa-Tuela, portanto, onde terá sido explorado desde tempos muito recuados, provavelmente desde a Idade do Bronze, porque devido à necessidade de fazer o bronze com o cobre, não é? As ligas de estanho e cobre para fazer o bronze. Portanto, há vestígios que foram encontrados em Herbadosa-Tuela, que são associados ao comércio púnico. Depois existem também ocorrências importantes em Montezinho, Arguzelo e Ribeira. Portanto, são as principais, mas existem muitas mais, como se pode ver aqui através do mapa. Portanto, a cassitrita, o mineral principal que origina o estanho. Portanto, houve pequenas minas, pequenas explorações, e como aparece muitas vezes também associado ao wolframio, ao tungstênio, portanto, onde se explorava uma coisa, também se explorava a outra. O wolframio, então, aparece muitas vezes também associado ao estanho. A região norte é particularmente também bastante rica nestas ocorrências. Aqui na região transmontana destacamos a Borralha, Monte Alegre, Val das Gatas, perto de Sabrosa, Fonte Santa, Lagoaça, Mogadouro e Morçós, na Sede de Cavaleiro. Portanto, importantes explorações do wolframio, do tungstênio. Sabemos que, de facto, a procura foi grande durante o período da Segunda Guerra Mundial, porque o wolframio era muito importante no fabrico de armamento, tornava-o mais rígido, portanto, tornava os aços mais rijos, mais dúcteis, portanto, permitia-lhes outras propriedades destrutivas, infelizmente. Depois foi também ainda, as minas de wolframio prolongaram-se durante a segunda metade do século passado, também muitas vezes devido a outras guerras que ocorreram, as guerras da Coreia e Vietnã e coisas do género, mas depois, na década de 80, houve uma queda abrupta da cotação internacional por causa da entrada no mercado da produção chinesa, e a maior parte das minas fecharam de wolframio fecharam nesse período. Atualmente, o wolframio é uma substância considerada estratégica pela União Europeia. Portanto, há muito interesse nesta substância porque existe toda uma tecnologia que depende do wolframio, tecnologia ligada à aeroespacial, aos instrumentos de alta precisão, e portanto, há muito interesse atualmente nesta substância. Até fala-se que irão abrir umas minas em Espanha de wolframio. Depois, para terminar, não é um minério metálico, mas devido ao facto da especificidade, não resisto a falar um bocadinho do talco. As principais ocorrências de talco estão aqui em Trás-os-Montes, são perto de Vinhais, em Sete Fontes, e perto de Macedo de Cavaleiro. Portanto, aqui há duas grandes ocorrências de talco, são as principais reservas de talco do país, estão também ligadas aos maciços de Bragança e Moraes, portanto, existe uma mina de talco a céu aberto, que continua a elaborar ininterruptamente há mais de 50 anos, e essa mina está situada em pleno Parque Natural de Montezinho. Continua a funcionar. Portanto, isto mostra bem que as minas não são incompatíveis com o respeito pelas regras ambientais. Está bem? Portanto, pode haver minas e qualidade ambiental e respeito pela natureza ao mesmo tempo. Muito bem, então, posto esta introdução sobre os recursos geológicos de Trás-os-Montes, agora vou passar a palavra ao Nelson Revanda, que vai falar da questão patrimonial. Obrigado, Carlos. Então, falando de toda esta
questão, portanto, de minas, que os seus escombros, aquilo que geraram, vai conduzir, na maior parte dos casos, a situação de abandono, a situação de perda e uma certa regeneração ambiental feita sem engenhos do ambiente, por ela. Mas antes de entrarmos nisso, esses resíduos, de como eles podem ser patrimonializados. E antes de entrarmos na questão do património, portanto, acho que era importante relembrar, claro que património cultural lato sensu, portanto, eu não sou patrimoniólogo, mas lido com estas questões já há muito tempo, e aqueles que estão mais dentro, familiarizados com estas questões, sabem que não é necessário regressar até lá ao século XIX, portanto, para constatarmos que há um longo percurso iniciado nos tempos dos românticos, não é? Como o nosso Alexandre Colano, mesmo Almeida Garrett, ou em França o Victor Hugo, nem em doutrinas posteriores como Camille Cid, Ruskin ou Hegel, para percebermos essa longa evolução do conceito, que ainda não se utilizava a palavra património, mas a ideia estava lá, portanto, e que, no fundo, é a nostalgia, é a coisa da perda, e só mesmo à medida que as sociedades industriais, por um lado, construindo e endeusando tal desenvolvimento, por outro lado, sentindo que estava a perder qualquer coisa com isso, há todo um movimento que vai culminar já em pleno século XX, sobretudo em 1972, quando a Conferência Geral da Unesco, reunida em Paris, estabelece a tal célebre Convenção para a Proteção do Património Mundial, Cultural e Natural. É interessante que estes dois conceitos andem a par, não é? O património não é só aquilo que é resultado da ação humana, é o próprio meio ambiente em que decorre essa mesma ação. No fundo está a ideia de herança, por exemplo em inglês, não é? Património diz heritage, herança. Portanto, e herança implica o conceito de legado aos vindouros. Portanto, então, enquanto herança, valor natural e ação humana, estes conceitos vão dar a par e sempre aliados, ou a partir de dado momento, aliados a um outro conceito que é o de sustentabilidade, que aparece aí em cima destacado. Segundo o conceito segundo o qual a exploração dos recursos naturais para a satisfação das necessidades presentes não pode comprometer a satisfação das necessidades das gerações futuras. Assim, de uma ideologia do património natural, do património natural e cultural em si mesmo, evoluímos de acordo com a sensibilidade das sociedades mais desenvolvidas para o conceito de património como recurso, também ele, e bem económico, para o desenvolvimento sustentável dentro de um trinómio que aí esquematizamos. Ecologia mais aspecto social, mais economia, e que não é fácil, como bem sabemos, de dirimir. Portanto, puxa para um lado, puxa para o outro. Digamos que o ponto de equilíbrio disto não é nada fácil. Em suma, portanto, e voltando ao conceito de património, portanto, vemos que ele vai dos tais conceitos de monumentos nacionais, dos tesouros artísticos, isto ainda no século XIX e boa parte do século XX, evolui a partir já na segunda metade do século XX para o conceito de monumento técnico, com a ascensão da arqueologia industrial, que nos traz, portanto, a fábrica, a máquina, portanto, e o monumento técnico, as instalações, além dos próprios mecanismos. Isso é uma coisa que emerge só a partir dos anos 60 do século XX e culminando na ideia da paisagem humanizada. Nós aqui próximos, estamos aqui na zona do Douro Vinheteiro, património mundial, não é? E mais recentemente outras formas de património que emergem mesmo no final já do século XX, à medida que vamos tendo consciência da perda, cada velho que morre é uma biblioteca que arde, pois o imaterial, portanto, também faz aí a sua aparição. E nós, infelizmente, as pessoas não... É a lei da vida, não são eternas. Os mineiros, por exemplo, muitas pessoas com quem aqui nós falámos sobre as suas experiências, os pioneiros aqui das minas de Moncorvo, já foram praticamente todos. Aqueles, já não há ninguém que tenha andado em 1951 na Paipica, como eles diziam, portanto, só já vamos conseguindo apanhar aqueles que entraram mais tarde, nos anos 60, que ainda são vivos, ou já em segunda mão, os relatos dos filhos e até já dos netos. As memórias vão se diluindo, daí também a importância do património imaterial, das oralidades e do registro. Ora, em suma, o conceito de património mineiro vai evoluir a partir do conceito do património industrial,
centrando-se na realidade mineira, que implica um território de exploração, paisagens amplamente humanizadas, para não dizer escalavradas, destruídas mesmo, e também as oralidades decorrentes dessas vivências, o tal imaterial. Portanto, voltando outra vez portanto, ao património industrial, ele decorre da noção de arqueologia industrial, que se começa a esboçar, a desenvolver nos anos 50 e 60 na Inglaterra. Claro, estamos na Inglaterra, foi a primeira nação industrial, portanto, eles puxando a brasa à sua sardinha, pois é aí, portanto, as experiências do Derby, as construções dos primeiros altos fornos e depois toda uma série de coisas que nós sabemos, desde máquina a vapor de James Watt, a locomotiva de Stephenson, eles vão puxar, evidentemente, desses pergaminhos, portanto, e vão transformar isso, portanto, numa imagem de marca, e daí a importância que, primeiro que em qualquer outro lado, é dada à arqueologia industrial. Portanto, a tomada de consciência do valor patrimonial deixado pelas antigas instalações industriais, porque isto paralelamente, depois também a partir da década de 60, que se vai verificar o abandono de muitas, portanto, à evolução tecnológica, e vai haver, portanto, novas máquinas que substituem velhas máquinas. As máquinas a vapor, onde é que elas já estavam, portanto, foi necessário, mas recuperá-las da ida para a sucata e musealizá-las, e começa por aí esse interesse. Progressivamente esse interesse vai alastrar a toda a Europa, e depois também chegamos ao setor mineiro, sobretudo quando as minas, a partir do último quartel do século XX, vão encerrando o fruto de, enfim, novas, mais exigências do ponto de vista ambiental, mas também desinteresse de produção os vossos ainda há pouco referiu, por exemplo, em relação ao wolframio, portanto, vão progressivamente encerrando, vão sendo deslocalizadas para outras paragens, para outros continentes, para outras fontes de recursos mais abundantes e, quiçá, melhores. Assim foi que esse sentimento de perda das tais minas abandonadas, com a depressão inerente nas comunidades locais, que ficam sem emprego, portanto, todos nos lembramos do tempo da senhora Thatcher, enfim, do que foram as greves dos mineiros, ou até mesmo em Espanha, bem mais recentemente, não é? Mas, por um outro lado, o orgulho dessas mesmas comunidades pelo seu passado mineiro, tudo isto, paralelamente então ao cerramento de minas, que eu já disse, vai levar a um maior interesse por estas questões. Em Inglaterra, por exemplo, onde o interesse da arqueologia industrial começou primeiro, como já disse, surge ainda nos anos 60 a experiência do Ironbridge Gorge Museum, no Val do Severn, considerado um lugar berço da Revolução Industrial. Quanto a isto, podem ver melhor o relatório, os trabalhos de estágio da doutora Leonor Medeiros, que fez aí, portanto, melhor que eu, poderá depois poder informar, portanto, os interessados. Em outras regiões, ainda na Inglaterra, o Greenwood Industrial Landscape, o West Devon Mining Landscape, hoje classificados como patrimónios mundiais pela Unesco, portanto, surgem também, mais uma vez, aí, mas depois todas estas questões vão chegar ao resto do continente, como já vão ver no mapa a seguir. Portanto, em síntese, património mineiro, adotamos aqui uma definição de Gomes Carvajal e González, segundo um artigo portanto, que está publicado na Terra Metálica, editada pela Stetpegin espanhola. Portanto, parece-me que isto diz tudo. Património tem a ver com a história dos povos que sucessivamente vão utilizando as matérias-primas minerais ao longo da história da humanidade. Pelo que é de vital importância que se valorize a sua importância e se proteja este legado na medida das possibilidades como fonte geradora de riqueza e alternativa ao futuro desenvolvimento de muitas zonas mineiras deprimidas. E então, indo ao encontro disto, vão surgir convenções e instrumentos internacionais, como, por exemplo, a Carta de Nizhny Tagil, portanto, aprovada em 2003 pelo TICI, mas outros já depois desse. A Carta de Monterrey, por exemplo, 2008, organizada pela Organização Mexicana do ICOMOS, a Carta de El Bierzo para Património Industrial Mineiro, de 2007, esta já se centra mais, portanto, no património industrial mineiro, ou mesmo a Carta de Sevilha de 2018, portanto, para o património industrial. Portanto, estão as duas coisas sempre relacionadas, porque é evidente no contexto de mina, além das instalações, há toda a maquinaria, há um conceito de património industrial que está subjacente.
Indo, então, isto mapa está desatualizado. Isto foi feita uma apresentação aqui no museu em 2010, em que pontualizámos as experiências que até então, agora já há muitas mais, portanto, mas na altura, anos 60, 70, por exemplo, os casos pioneiros, além dos que já referi, o Iron Bridge, também em França, Le Creusot, Mont-Solamine, por exemplo, o Ecomuseu de Bergslagen. Estes museus, a musealização destas coisas desenvolve-se sempre muito a par da questão do museu ao ar livre, museu aberto, o ecomuseu, também ainda o envolvimento das populações, etc. Também no sul de Espanha, uma outra experiência muito pioneira e muito importante é do Parque Mineiro de Rio Tinto. Mas também em outros casos, vemos, por exemplo, eu não sei se aqui dá para apontar, este é o Iron Bridge, portanto, Bergslagen está aqui em cima, na Escandinávia, portanto, Le Creusot está ali, portanto, aqui na zona da Suíça, aqui é um Museu do Ferro, precisamente também aqui na Bélgica, portanto, há aqui também na Itália, um outro Museu do Ferro, portanto, vários aqui em Portugal. O primeiro e não é propriamente a ideia para que nós sempre quisemos avançar para aí, mas nunca houve possibilidade nem abertura, portanto, para localmente, não conseguimos nunca implementar na zona das antigas minas um parque mineiro. De maneira que ficámos sempre um museu mineiro, um simples museu mineiro que serviu para salvar o espólio que na fase última da empresa Ferrominas, antes de ser encerrado, lá foi criado. Até aproveito para mostrar aqui um livrinho que foi editado pela APAI, onde está um artigo do professor Dr. Jorge Custódio, não sei se conseguem ver aí, isto foi, portanto, já antigo, tem ali o texto base, portanto, desse primeiro Museu do Ferro. Depois também cá em Portugal, Lousal, portanto, há toda uma série de ideias, algumas das quais não chegaram a passar mesmo disso mesmo, de ideias, portanto, São Pedro da Cova, por exemplo, a Mina dos Vieiros, mas outras, felizmente, como Aljustrel, Lousal, Arguzelo, agora, enfim, devia ter sido há mais tempo, mas já se deram o passo, finalmente, no sentido de recuperar qualquer coisa. Arguzelo é aqui próximo. E neste plano refiro, portanto, o roteiro de minas que nós integramos e de pontos de interesse geológico e mineiro, integramos desde a primeira hora, que pouco a pouco tem vindo portanto, articular todas estas iniciativas e todos os anos há novos aderentes, é de facto outra iniciativa que mostra a vitalidade desta área do conhecimento. Agora só alguns slides, o tempo urge, só para consolidarmos, este aqui são algumas imagens precisamente do Iron Bridge, Gorge Museum. Isto é gerido, tem um modelo de gestão, pois muito anglo-saxónico, portanto, passo a palavra, uma gestão algo liberal, porque, embora o Estado faça, portanto, também como participe, mas é iniciativa privada a funcionar. É um trust, portanto, que isto tem vários núcleos, tem restaurantes, tem bares, vive muito na base da merchandising, portanto, e como veem, é de facto uma coisa que consegue motivar muita gente, portanto, a ponto de ser autossustentável. Vemos aqui o exemplo, precisamente, de Monceau, de França, Le Creusot, Mont-Solamine. Este teve a participação de um grande museólogo francês, o Georges-Henri Rivière, conheceu muitas vicissitudes, mas funciona, portanto, apesar de tudo isso, tem vários pontos. Eu peço desculpa. Aqui neste. Estou deixando de ouvir. É problema de comunicação. José Manuel, não estou a ouvir. Não sei se estão a ouvir-me. Deixei de ouvir. Sim, estamos bem. Pode ser a conexão do Brandão, se calhar caiu. Acho que sim, podes continuar, okay. Carlos, força. Ok. Portanto, viram o slide anterior de Iron Bridge, certo? Sim. Le Creusot, certo? Pronto. Então, pronto. E chegamos aqui, eu não vou dar mais exemplos lá fora, vamos centrar-nos aqui neste mapa, que é daquele livro, portanto, cuja capa está ali, sobre a herança das minas abandonadas, editado pela EDN, em 2011, onde eles, depois de um trabalho prévio no terreno, portanto, com várias participações, penso que ainda no tempo do IGM,
o Dr. José Manuel Brandão poderá confirmar, foi feito um amplo rastreio e depois, com os apoios de fundos comunitários específicos para esta questão do chamado legado ou herança negativa das minas, foi feita uma série de intervenções. Ora bem, chegados aqui, portanto, abro aqui um parênteses para dizer que portanto, pesou aqui, sobretudo, neste conceito, a ideia do ambiente, da recuperação ambiental, porque havia, de facto, problemas a nível de efluentes, de matérias poluentes, e então a EDM, que é uma empresa de capitais de participação pública, recorreu a fundos comunitários, penso que dessa primeira fase foram 88 milhões, e, a nosso ver, algumas coisas foram... porque eles próprios neste relatório assumem, portanto, tem uma das varas aplicadas era precisamente para distribuição, para demolição, eles dizem demolição, portanto, de infraestruturas, aterros, etc. Estava previsto em 2011 uma nova fase, mas também devo dizer que houve uma evolução da parte da EDM, no sentido, por exemplo, de algumas galerias, estou a falar aqui no conhecemos, já vão ver depois imagens a seguir, de algumas minas transmontanas, em que inicialmente a política era se há uma galeria, há uma chaminé, isso é perigoso, vamos aterrar, portanto põe-se umas cargas, aquilo desaparece, é restituir tudo à natureza como portanto, como estava antes da intervenção. Ora bem, o tal post-mining que portanto, começou a ser consagrado a partir daquele encontro em Toronto de 98, da Global Mining, que juntou aqueles 9 gigantes. Portanto, e a filosofia é um pouco esta. Por acaso, no encontro que houve em 2007 em Coimbra, e quando estava ainda a serem apresentadas algumas experiências que estão aqui neste livro, portanto, eu levantei esse problema, se isso não estava a comprometer coisas que podiam ser patrimonializadas, recuperadas, valorizadas e transformadas elas próprias em produto turístico até. Portanto, a resposta não foi muito bem acolhida, mas sei que posteriormente a EDM, e daqui tiro o chapéu, evoluiu, por exemplo, algumas galerias, que vamos mostrar aqui, porque têm formas de vida que tanto se desenvolveram lá, como morcegos e outros bichinhos, portanto, podem entrar e sair, basta pôr umas portas gradeadas, é evidente que aqui no Cabeço da Mula ainda estão sem portas, é perigoso, pois está claro que é. Portanto, vamos arranjar, mas de forma a não comprometer aquilo para uma valência futura. Ora, aqui, portanto, isto depois levou-nos a fazer mas chegámos nunca a conseguir implementar isto. Isto é um outro projeto que nós temos aqui. Só para puxar um bocadinho. Peço desculpa que não estou a conseguir visualizar a coisa toda. Portanto, nós, em dado momento, com informação que obtivemos a partir das bases do antigo IGM, agora o NEC, desenvolvemos uma base de dados que temos aqui no museu, com várias entradas, desde a localização da mina, portanto, administrativamente, as concessões, portanto, é o que vemos aqui basicamente nesta ficha. E a ideia era partir para o reconhecimento no terreno. Há aquelas que estão nos registros, mas há outras que não estão registadas, portanto, que sabemos porque eram buracos, as pessoas ainda tinham memória de andar lá a pilhar wolframio, o minério, como eles chamavam, portanto, e este era de facto o outro projeto. Portanto, vemos aqui então o modelo. Portanto, temos cerca de 1 milhar de registros para todo o Trás-os-Montes, Distrito de Bragança e Vila Real, ainda um pouco aqui do norte, zona de Vila Nova de Foscoa, São João da Pesqueira, etc. Vemos aqui portanto, algumas destas minas conhecidas, Montezinho, França, Guadramil, São Martim da Angueira. Depois fomos carregando informação bibliográfica e, em alguns casos, também informação oral, e fomos desenvolvendo isto. Portanto, vemos, por exemplo, aqui a mina do Montezinho, estas instalações, penso que ainda lá estão, embora que há outras que não estão, e fomos elaborando algumas fichas de mina, vemos aqui, estas, aqui sim está a haver uma intervenção da EDM, portanto, em que estamos a ver aqui buracos, penso que foram preservados. Mas, por exemplo, nós temos, foi em dado momento feita uma exposição aqui no Museu com este título, sobre escombros, em que muitas das minas que nós aqui, isto é um trabalho de um fotógrafo, aqui de Bragança,
que ele registrou in limine, portanto, em 2005 e uns anos, pouco tempo depois, 2006, 2007, no curso deste trabalho, desta intervenção da EDM, foram por simplesmente arrasados. Já podemos ver em fotografia o que aqui está. Portanto, aqui está, por exemplo, uma porta gradeada, como eu referi, portanto, perfeitamente pacífico, desde que na junta de freguesia ou no posto de turismo mais próximo possa haver alguém com a chave, se alguém quiser visitar a galeria, claro, com as devidas, portanto, condições e cautelas, o possa fazer, portanto, mas já foi no âmbito desta recuperação. Lá em cima, portanto, em São Martinho da Angueira, portanto, na zona de Miranda, aqui inclusivamente até foi construído um memorial ao mineiro, portanto, uma estátua que está lá. Portanto, era uma mina, portanto, de wolframio, prata e estanho. Está ali o monumento. Estas instalações também estão a ser preservadas. Em Arguzelo, pois houve muita coisa que se perdeu. Aliás, o Zé Manuel Brandão poderá depois também, porque estudou, fez um estágio sobre estas. Algumas fotografias estão aqui, são dele. Aliás, estas são todas dele. Portanto, temos ali em cima, do lado direito, aliás, do lado direito, em cima e em baixo, portanto, umas fotografias da intervenção da EDM. Portanto, isto é o que está lá agora, é visitável. Aqui uma visita de estudo orientada precisamente aqui pelo professor Carlos Balsa. E este é o museu que está lá agora. Portanto, isto foi o que sobrou, não é? Isto havia muito mais. Infelizmente foi para a sucata. Minas de Coelhoso, a mesma coisa. Portanto, há ali algumas instalações que terão... Esta não sei se desapareceu, portanto, mas já algumas estão a ser recuperadas, portanto, também através deixando aberturas. Esta de Morçós, inclusivamente, o Geoparque Terra de Cavaleiros, de Ada e Macedo de Cavaleiros, tem feito visitas guiadas também aqui. Houve alguma intervenção de recuperação ambiental da EDM em 2007. Portanto, aqui está pacífico, têm sido publicados livros, inclusive um filme, História das suas gentes, produzido pelo Geoparque. Aqui de Ervedosa, inclusive há postais antigos, portanto, isto é tudo uma série de memórias, que inclusive algumas estão publicadas, né? Postais de início de século que mostravam que eram as minas de Ervedosa em Vinhais. Há também uma monografia detalhada sobre esta mina, está aqui. As infraestruturas. As minas da Freixeda ficam aqui próximo entre Vila Flora e Mirandela, que têm indícios de exploração, essa é o ouro e prata, desde a época romana. Portanto, há expectativa, pelo menos tem-se feito agora prospecções mais recentes aqui. Havia ainda infraestruturas, também como veem ali, ainda visíveis. Portanto, neste momento não sei se há alguma intenção em termos de sua recuperação ou não. Isto é preciso dizer que, pelo menos os municípios ainda não estão, muitos deles, sensibilizados para estas questões enquanto património cultural. Portanto, depois já, claro, situações de riscos de contaminação e mesmo de ruptura, como aconteceu neste caso aqui. Estas são as minas de Fonte Santa, entre o Concelho de Mogador e Freixo de Espada à Cinta, em que havia um pequeno dique feito no tempo da barragem, que uma enxurrada, que há uns anos atrás, aquilo não teve manutenção, o dique rebentou e as hortas que ainda havia por ali abaixo, neste vale, foi tudo pura e simplesmente arrasado, arrastado. Portanto, foi depois reconstituído. Portanto, de facto, o problema ambiental pende. Agora chegamos aqui a Moncorvo, tem que ser muito sucinto, não dava aqui para falar sobre estas minas durante quase um dia inteiro. Portanto, vemos portanto, que elas têm exploração desde a época romana, com toda a certeza, e se calhar até pré-romana. Depois é retomado na época medieval e chegamos ao século XIX, em que a única tentativa de exploração, de aplicação aconteceu aqui ao mesmo tempo que na Foz do Olos, portanto a Chapa Cunha, e depois há um longo hiato que só é retomado já quase no final do século XIX, no último quartel, com a corrida às concessões, e é já no quadro do industrialismo, portanto que isso vai acontecer. E depois de grandes expectativas geradas, só mesmo nos anos 50 do século XX é que se partiu para uma exploração efetiva. Portanto, aqui em termos de ficha, pusemos exatamente ali na musealização ou memorial, portanto, o que é que foi feito a partir daí. Em 83, a criação do Museu do Ferro, já mostrei aquele livrinho, por iniciativa da então Ferrominas, que convidou
o Dr. Jorge Custódio, portanto, para a concretização desse pequeno museu mineiro, porque ainda se estava na expectativa do plano mineiro de Moncorvo, que infelizmente não teve seguimento, foi chumbado em 85. Depois, em 95, há ali um longo compasso de espera, é que o museu ficou, de certa maneira, esquecido, abandonado, e em 95, para o potenciarmos, trouxeram-no para a sede do Conselho, onde está, no mesmo local, aqui no antigo solar, portanto, salvámos também o solar ao mesmo tempo. E em 2002 foi feita a reconversão do projeto dos Ilós. E é nessa altura que nós intentámos a criação, na zona das minas, de um parque mineiro. Ideias que não passaram disso mesmo, portanto, agora neste momento a exploração foi retomada. Vamos ver até quando, e também se haverá a possibilidade de preservar lá qualquer coisa. A empresa MTI tem-nos manifestado toda a abertura nesse sentido, portanto, e vamos tentar de novo. Vemos aqui algumas imagens, portanto, que estão, aliás, patentes aqui no museu, portanto, do lado esquerdo, o meu lado esquerdo, será o vosso. Temos aqui umas fotografias ainda da década de 30 da exploração da fase dos alemães, ainda fase antes da Ferrominas, que era uma empresa de capitais portugueses, e aqui o que entretanto já se perdeu. Aquele edifício que vemos ainda ali com telhado, claro, fibrocimento, agora não se poderia, já não tem telhado nenhum, porque aquilo foi tudo arrasado para arrancarem as estruturas em ferro. O mesmo aconteceu com todas as máquinas que ainda lá tinham ficado, até mesmo ali a escavadora, a pá mecânica Ruston, Bucilos, portanto, uma fotografia de 95, em agosto de 2002, foi para a sucata, foi toda desmantelada. Este é um museu que nasce primeiro no bairro da Ferrominas em 83, e depois a localização atual e as outras imagens são do interior dele. E não tendo parque mineiro, nós vamos procurando fazer algum trabalho ao ar livre, portanto, ou nas galerias. Várias visitas guiadas, portanto, fizemos várias edições de um passeio de cicloturismo, portanto, da Rota do Ferro, e aqui é um grupo de estudantes da UTAD, guiados pela professora Elisa Preto Gomes. Chegámos a fazer encontros com os antigos trabalhadores das minas. Temos aqui no meio, precisamente, um cartão de um mineiro, portanto, que tinha do Clube Mineiro. E, agora falando de outras ainda, Val das Gatas, em Vila Real, também tem ainda algumas infraestruturas, mas, ao momento, julgo saber, também nada. Em termos de máquinas e quê? Confirma que o Carlos Balso, que conhece melhor a zona de Vila Real, diz que já não há nada. Entre as minas, sim, há aqui outro exemplo, portanto, verdadeiramente exemplar, passo a redundância, que é o percurso mineiro de 3 minas, que a Câmara de Vila Pouca portanto, e as entidades locais têm dinamizado com grande sucesso e que é amplamente visitado. No Marão, também ainda Vila Cova e na Campeã, minas de ferro também, que funcionou a Vicominas, portanto, um forno de fundição ainda nos anos 60, 70, eu penso que ainda encerrou também em 80, penso eu. Portanto, aqui está outra solução que vem ali em cima, de porta gradeada, dentro da tal recuperação feita pela EDM, mas as infraestruturas estão ao abandono, portanto, são outras coisas que podem ser aproveitadas. Em Jales, Minas de Ouro também, abandonadas também já nos anos 80, e que têm vestígios de ocupação, de exploração desde a época romana. E aqui na Borralho, outro bom exemplo recente dentro de um parque mineiro, um ecomuseu, Boticas, que tem vindo a ser implementado entre a Câmara de Montalegre e Boticas. Portanto, parte destas infraestruturas é outro exemplo, outro bom exemplo de boas práticas de recuperação do património industrial. Há muitas mais minas, isto é só mesmo para terem uma ideia por alto. Portanto, os resultados possíveis do que se pode fazer com elas, depois desse tal levantamento que nós portanto, que achamos que urgia fazer, de estado da questão, nós só começámos, nunca se desenvolveu, como eu já disse. A ideia seria, no fim da linha, preservação da memória, reconstruir a vida das minas, reconstituir, melhor dizendo, roteiros turísticos, revitalização das comunidades locais,
que bem precisam. Em conclusão mesmo, para fechar, portanto, o conceito de património industrial mineiro tem-se afirmado cada vez mais, a nível internacional e mesmo nacional, multiplicando-se exemplos de conservação deste tipo de património, tanto imóvel, in situ, como móvel em museus e ainda o imaterial vai sendo feito também, sobretudo no âmbito museológico. Infelizmente, a incúria, o desleixo, o desinteresse, o vandalismo, a avidez por elementos metálicos de algum valor, concorreram para a dilapidação do património mineiro. Sendo inquestionável a resolução de problemas ambientais que afetam e afetavam a vida das populações, como a qualidade da água, as questões de segurança, muitas das ações de recuperação e remediação ambiental apagaram irremediavelmente vestígios da ação humana no maior interesse como testemunhos históricos da atividade mineira materializados no terreno. Destacamos que a entidade promotora destes planos de recuperação tem evoluído na sua perspectiva, do meramente ambiental para um sentido de maior interesse pela preservação de elementos culturais associados às minas. Congratulamos que o papel que tem tido o roteiro de minas e pontos de interesse geológico e mineiro, suportado pela DGEC e pela DRM, nesta consciencialização e na promoção de um turismo de nicho. Por isso, ao iniciar-se uma nova fase, portanto, isto foi já elaborado em 2019 e estava-se então nessa perspectiva, antes da Covid, portanto, de um novo ciclo de recuperação, portanto, que, enfim, se parta para um trabalho de inventário efetivo e depois, concomitantemente, aproveitarem-se estes recursos, aqueles que valerem a pena, é certo, haverá sempre aquelas coisas que ficarão sob reserva científica, do ponto de vista geológico, ou económica também, porque nunca se sabe se algumas dessas minas, enquanto locais com recursos, não podem voltar a ser tomadas, como no caso está a acontecer aqui em Moncorvo, mas pensando sempre que há cada vez mais, há maluquinhos para tudo, não é? As pessoas da arqueologia industrial e também há os maluquinhos das minas, portanto, e isto é um turismo de nicho que pode ser importante e é um pouco por essa utilidade social que temos que ir para sensibilizar as entidades e a sociedade em geral. Não sei se o Carlos quer acrescentar mais alguma coisa. Muito obrigado. Agora passamos a palavra a quem quiser perguntar. Muito obrigado.